Então vou matar saudade do tempo que eu fazia a direção de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar, falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, estamos, Senhor, neste momento na Tua casa, na Tua presença, e temos, Senhor, o objetivo de adorar ao Senhor, de consagrar ao Senhor a nossa vida, o nosso coração, o nosso tempo, colocarmos a nossa vida no Teu altar, ó Deus, porque sabemos que dependemos totalmente e absolutamente do Senhor em tudo. Esteja nos abençoando, ó Deus, esteja nos tocando, que o Teu Santo Espírito esteja agindo, Senhor, nesse lugar, que tenhamos a sensibilidade para ouvirmos a Tua voz, que possamos, ó Deus, derramar o nosso coração diante de Ti, os louvores na adoração, ó Deus. Peço para aqueles que estão a caminho da Tua casa, peço a Tua bênção, peço que o Senhor os esteja protegendo, acompanhando, abençoando, ó Deus. É o que nós te pedimos e colocamos diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Eu creio que Israel vai ter que me ajudar aqui, né? Muitas vezes pensamos, não é bom, mas quando nós olhamos conjuntamente, tendo a confiança no poder, na soberania de Deus, aí nós podemos reconhecer que não há Deus maior, não há Deus melhor, e podemos cantar de todo o coração. Vamos continuar louvando ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui o Teu grande amor. Tá? Está lá em Ezequiel, um rio que flui.
Por que flui? Porque alcança cada detalhe, cada canto. Quando a gente pensa em algo que flui, né? Quando pensamos na a água ela vai alcançando cada lugar, né? E quais os lugares do nosso interior nós queremos ser alcançados por Deus? Depende de nós permitirmos o fluir de Deus em nós, né? Quando a Bíblia fala do Espírito Santo, fala que ele flui. E cada lugar necessário ele toca, ele purifica, ele cura, se nós assim o permitirmos, né? Sabe, existem coisas que precisam ser tocadas na nossa vida, né? Às vezes nós perdemos aquela sensibilidade. Acho que a pior coisa que existe para um crente é perder a sensibilidade da presença de Deus, da voz de Deus, do mover de Deus, perder a confiança, a fé.
perdido, né? Estamos vivendo momentos difíceis, mas nós cremos que o Senhor é o Rei da nação e que o rio de água viva pode penetrar em cada cantinho dessa nação, promovendo um avivamento, uma limpeza. Quanto de limpeza precisamos, né? E nas nossas vidas também. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor. Senhor, reconhecemos que se formos tocados pelo Senhor, se permitirmos a ação do Teu Espírito no mais interior do nosso ser, tudo aquilo que desagrada ao Senhor pode ser exposto e limpo, porque para isso o Senhor veio um dia, o Senhor veio para nos purificar, nos limpar, nos transformar em novas criaturas, ó Deus. E nesse momento, Senhor, nós abrimos o nosso coração a Ti e pedimos que o Senhor, dono da casa, esteja penetrando no nosso ser, esteja nos purificando, nos limpando, nos lavando, ó Deus, e restaurando, Senhor, aquela sensibilidade, Senhor, para contigo. Pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nos tocando profundamente. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Ao único que é digno de receber. Do perdão dos nossos pecados. Cante para Ele.
nossa irmã, a Margarida, ela teve muita dificuldade para ser internada, né? Estava com dificuldade para respirar, e queriam deixar ela em casa, e ela acabou conseguindo um leito na UTI, e Deus está respondendo às nossas orações. E é oração mesmo, sabe? Muitas vezes nós, os crentes, nós não temos essa convicção de que é resultado de oração. Se os nossos filhos chegam em casa, depois de um dia de trabalho, é resultado de oração. Tá? Se eles se encaminham nessa vida, é resultado de oração. Porque o Senhor, Ele coloca a sua mão para cuidar. Né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E é papel nosso, igreja, papel dos pais, pedir. O Senhor Jesus nos ensinou a pedir. E olha, ai de nós, se não tivesse gente que intercedesse por nós, né? Eu estou em pé porque alguém intercede. E você não sabe, talvez, mas você está em pé, porque o Senhor tem te livrado de tantas coisas. Vê se eu consigo tocar essa canção, que eu gosto muito.
os músicos fazem falta, né? E diversas, mas Deus tem seus motivos, seus propósitos, né? Nós vamos cantar mais uma canção, depois vamos meditar na palavra do Senhor, né? Vamos pensar naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações nessa noite. Minha alma engrandece ao Senhor. A Maria Aparecida, né? O marido dela, um jovem ainda, pediu que nós estivéssemos orando por ela. Ela está com problemas renais sérios, né? Então nós vamos orar, vamos interceder pela vida dela. Tem um caso, também não vou expor muito, mas houve uma tentativa de homicídio de uma senhora, né? Ela atentou contra o marido com uma faca e causou muitos transtornos em casa, né? Ela chegou a degolar alguns cachorros, né, da família. Eles tinham uma chácara, tinham alguns, e ficou bem transtornada, desligou as câmeras, né, para não ser filmada a ação, só que tinha a bateria reserva, que ela não sabia, então foi tudo filmado, e ela foi presa. E a família está enfrentando então um conflito muito grande, né? Uma angústia, uma dor para digerir toda essa situação. Então nós vamos orar também, principalmente pelo jovem tão novo, né? Enfrentando esse tipo de situação dentro da sua família. Vamos pedir pela vida dele. Vamos pedir também pela irmã Margarida, que essa semana ela esteja em casa, recuperada, né? Pedir a graça e a bênção do Senhor. Feche seus olhos neste momento. Senhor, colocamos a vida, Senhor, da Maria Aparecida diante do teu altar. O Senhor sabe a necessidade que ela tem, a enfermidade que ela sofre, problemas renais, ó Deus. Nós sabemos que tudo coopera para o bem quando nós aceitamos a mão do Senhor que vem para nos abençoar
Muitas vezes precisamos ser tocados de forma mais intensa para que possamos acordar para o teu chamado e para a tua vontade. Por isso pedimos que o Senhor utilize essa situação para que aquela vida seja tocada e chamada pelo Senhor e ela ouça o chamado do Senhor que eu te peço. Peço também, Senhor, por aquela família que enfrenta esse problema tão drástico, esteja se utilizando, ó Deus, nesse momento difícil, para restaurar completamente todo aquele lar. Nós te pedimos isso, pedimos por aquele jovem, o Senhor trabalha o coração dele, e que essa situação o aproxime ainda mais do Senhor, nós te pedimos. Pedimos que a irmã Margarida volte para casa, recuperada, ó Deus. Sabemos que tudo está nas tuas mãos e debaixo do teu controle. Tudo isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Semana que vem vamos agradecer por todas as respostas. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, meus irmãos, no Evangelho de Mateus. Vamos orar também pelas meninas que estão fazendo o Enem. Que Deus abençoe a vida delas, né? Já deve estar terminando agora. E também as apresentações que elas têm no final de curso do Colégio Estadual do Paraná, né? Que tudo corra bem e que a vida esteja bem encaminhada. Vamos abrir então em Mateus, no capítulo 23, versículo 15. Mateus 23, 15. Vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Como é gostoso ler a Bíblia, como é gostoso meditar na palavra, principalmente as palavras que saíram da boca do Senhor Jesus. Ele que é o dono da comunicação, né? Ele que é aquele que conhece como se comunicar conosco. Jesus, ele tem toda essa capacidade de comunicação, né? Porque ele nos formou, ele sabe o que entra na nossa mente, o que não entra. Às vezes a gente fala, e a pessoa dali uns segundos já esqueceu, né? Mas as palavras de Jesus, elas perduram. Há quanto tempo? Estão no nosso imaginário, estão no nosso coração, estão na literatura. Quando a gente estuda a literatura, é incrível como existe as citações das palavras de Jesus nos mais diferentes livros, inclusive dos ateus. Porque a palavra de Jesus é uma palavra que tem um sentido universal. E é por isso que elas perduram e são importantes. Então agora nós vamos ver um discurso de Jesus, né? Mas nós vamos começar lendo o versículo 15. Esse discurso de Jesus, ele fala dos ais. O que é um ai? Um ai é um juízo, né? Ai de vós, é juízo. Então a Bíblia tem muitos ais, né? E quando fala de juízo, está se referindo à totalidade absoluta, completa, irrestrita e total justiça de Deus. Quem gostaria de ser tocado pela justiça de Deus? A justiça de Deus é absoluta. Qual outra coisa absoluta? O amor de Deus. É absoluto. O que significa? Que o amor dele é completo, perfeito. Não falta nada no amor dele. E nós somos alcançados pelo amor dele, amor absoluto, para não sermos tocados pela justiça, que também é absoluta. Alguém que seja tocado, às vezes a gente vê alguém dizendo assim, Senhor, faça justiça. Eu fico pensando, esse cara não sabe o que está falando. Porque se Deus utilizasse toda a sua indignação para com o erro e o pecado em cima de alguém, essa pessoa não teria escapatória, né? De forma nenhuma. A justiça absoluta de Deus vai se estabelecer um dia no inferno, né? O inferno é o lugar
onde a justiça de Deus se estabelece e o justo, ou a justa recompensa do pecado, não importa o tamanho do pecado, porque Deus é absoluto dessa forma, né? O menor dos pecados, diante da santidade de Deus, merece a justiça absoluta de Deus. Que coisa, hein? Por isso que Jesus teve que vir. Quando Jesus morreu, ele cumpriu toda a justiça de Deus. Absoluta. Por isso que o sofrimento dele foi tão intenso. Porque não podia sobrar 1 milímetro para nós. Porque se sobrasse um tiquinho do estabelecimento da justiça de Deus sobre a nossa cabeça, nós estaríamos totalmente acabados. A justiça de Deus é perfeita, né? E quando fala ai, está se referindo à justiça de Deus. Isto é o peso da justiça de Deus sobre aquele que que errou o alvo em relação ao propósito de Deus, né? Então, esse sermão de Jesus aqui no capítulo 23 é o sermão dos ais, né? Agora o ai que a gente vai ver está no versículo 15, diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Vamos orar? Senhor, pedimos que o Teu Espírito fale conosco, nos toque, que possamos compreender o tamanho da responsabilidade do relacionamento contigo. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A justiça de Deus em dobro. Já pensaram nisso? Em dobro. Né? Porque Jesus ele fala algo aqui inusitado, né? Fala dos mestres da lei e dos fariseus. São os escribas, aqueles que copiavam a lei, aqueles que conheciam a lei, conheciam profundamente a lei. E os fariseus, que eram os doutores da lei, hoje nós chamaríamos eles de advogados, né? Doutor da lei, aquele que conhecia profundamente a lei da época, a lei judaica. E Jesus se direciona a eles e diz: ai de vocês. Sabe por quê? Porque eles conheciam. E porque eles conheciam profundamente. E porque eles sabiam o que estavam fazendo. E os escribas, né? Ainda pior, porque eles eram copistas. O escriba é um copista, aquele que copia. Então ele copiava, porque naquela época não existia xerox. Naquela época não existia aquela maquininha, como é que é, do Gutenberg, a prensa. A prensa é de 1500 e pouco, né? Naquela época não existia outra forma a não ser a cópia continuada. Por isso que nós temos a Bíblia até hoje, porque eram milhares e milhares e milhares de copistas, né, que ficavam copiando, era a profissão deles, e era uma profissão tremendamente bem remunerada, eles eram muito respeitados, eles precisavam conhecer a língua, né? Então, os copistas, né, que são os escribas, copiavam, e eles então praticamente decoravam, eles sabiam. E os fariseus eram aqueles que eram um grupo religioso que se especializava em preservar as Escrituras. Isto é, a não deixar que se perdessem. Então eles cuidavam da lei. E Jesus ele diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido, ou um prosélito, né? Sabe o que é percorrer terra e mar para fazer um prosélito? É você convencer alguém relativo à sua religião, né? A gente vê isso muito hoje em dia. De vez em quando bate 2 pessoas na porta de casa, a gente já sabe quem é, né? É alguém querendo fazer um prosélito, querendo fazer um convertido, né? Deus. Existem os universalistas que dizem que todo mundo está salvo, e eles andam por aí
É incrível porque eles andam mais do que nós que conhecemos a palavra de Deus, sabe? Eles vão atrás, eles querem prosélitos, eles querem discípulos, eles querem seguidores. E Jesus fala, ai de vós, porque vocês percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam o quê? 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. O que é um filho do inferno? O filho do inferno é aquele que merece ir para o inferno, porque é pecador. Quem que merece? Todos os pecadores, né? Nós, por exemplo, merecemos, mas não vamos por quê? Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz, né? Só que Jesus está dizendo aqui que esses indivíduos que fazem prosélitos, fazem com que os seus discípulos, os seus prosélitos, sejam merecedores de dupla punição. É como se a pedra da justiça de Deus tivesse que cair 2 vezes sobre estes coitados. Os irmãos estão entendendo a dificuldade aqui? Porque Jesus está sendo muito enfático e duro, mais duro, porque a perdição já é horrível ela sozinha, mas acompanhada em dobro. E por que vem em dobro? Por que em dobro, irmãos? Porque é muito mais culpado quem sabe do que quem não sabe, né? Por que aqui diz que os fariseus e os escribas, ai de vós? Porque eles conheciam. E quando você vai e prega um evangelho distorcido pela metade, um evangelho transtornado, um evangelho que não pode salvar, que lhe dá uma visão parcial, você está fazendo com que aquele que ouviu se torne 2 vezes mais filho do inferno do que antes. Por quê? Porque ele, tendo um conhecimento parcial, mesmo assim ele rejeitou o essencial. E o essencial é Cristo, Jesus, que é o único que pode realmente salvar. Então hoje nós vamos fazer um exercício com as palavras do Senhor Jesus, como se tornar, esse é o nosso tema de hoje, como se tornar 2 vezes mais filho do inferno. Jesus explica aqui. Então, graças a Deus não é o nosso caso, porque nós já recebemos Jesus como Salvador, né? Mas para nós vermos o perigo que passa quem não tem o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Então nós vamos ver no versículo 1 do capítulo 23, diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Até aqui, depois a gente lê o resto. Que Jesus está falando que tem gente que está usurpando a cadeira de Moisés. O que é usurpar? Usurpar é tomar indevidamente. O usurpador é aquele que se assenta numa cadeira sem ter esse direito de assentar-se naquela cadeira. É alguém que quer se assentar no trono sem ser o rei. É aquele que usa as prerrogativas de outrem para construir a sua palavra, a sua vida, o seu comportamento. E Jesus está dizendo aqui aos mestres da lei, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Então a primeira coisa para você se tornar 2 vezes mais filho do inferno é você aceitar essa usurpação de terceiros. Por exemplo,
Tinha o Henrique Cristo, né? Quem que ele tenta usurpar? O Henrique Cristo? Jesus. Ele tenta usurpar Jesus. O irmão Branham, né? Acho que é assim que fala, né? Ele diz que ele é o Elias que havia de vir. Quem que ele está usurpando? Elias, né? O profeta Elias. Existem pessoas que se dizem profetas com autoridade igual à autoridade dos profetas do Velho Testamento. Nós temos Ellen White, que se diz profetiza, ela está sentada numa cadeira que não lhe pertence. Nós temos diversos outros, por exemplo, tem uma denominação, a gente tem uma amiga que é dessa denominação, que é a Igreja da Avó Rosa. E a Avó Rosa, ela está substituindo o Espírito Santo, né? Então, quem que ela está usurpando? O Espírito Santo, né? A Santa Avó Rosa, que eles chamam. Nós temos muitos outros casos, né? De pessoas que são usurpadoras, quando se assentam numa posição que não lhes pertence. No Brasil, nós temos um apóstolo que se considera o apóstolo do Brasil. O que é o apóstolo do Brasil? Que é o René Terra Nova. Ele está usurpando um trono e uma cadeira que não lhe pertence, né? Nós encontramos também aqueles que pertencem a denominações que acreditam na sucessão apostólica. Então, o que é a sucessão apostólica? Sucessão apostólica é morrer um apóstolo, daí um outro se assenta naquela cadeira, certo? Então, os 12 apóstolos seriam sucedidos desde a época da igreja primitiva até os dias de hoje. E essa teologia da sucessão apostólica, onde tem 12 assentados em tronos, em cadeiras que não lhes pertencem, nós encontramos na Igreja da Avó Rosa, né, que tem os 12 apóstolos. Nós encontramos na Igreja Católica, que tem os apóstolos, né, que são denominados com outros nomes, mas que fazem parte de uma sucessão apostólica. Nós temos nos Mórmons também pessoas que estão assentados em lugares, usurpando o lugar dos apóstolos. E Jesus aqui, quando se refere aos fariseus e aos escribas, ele diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. O que Jesus está dizendo aqui? Que na medida em que esses indivíduos, e aqui está o engano, falam o que está escrito, beleza, porque até o jumento falou, né? Lembra? Mas a partir do momento que eles ultrapassam, daí não façam o que eles fazem. Não andem nos caminhos que eles andam. Porque ai daquele que acrescentar um tio à letra da lei. Todas as pragas do Apocalipse, segundo está escrito em Apocalipse, virão sobre aquele indivíduo. Se ele acrescentar ou se ele retirar um tio sequer das palavras deste livro. Como se tornar 2 vezes mais filho do inferno? Primeira coisa, aceite um usurpador. Aceite um profeta. Aceite um apóstolo. Aceite um Jesus diferente. Aceite um líder que se coloca como palavra revelada, inspirada, inquestionável. Esse é o primeiro caminho. Jesus diz assim, versículo 4, eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para mover. Todos esses indivíduos que se assentam usurpando cadeiras de profetas, de líderes, de apóstolos, do próprio Jesus, eles colocam
sobre a vida das pessoas, um peso, um fardo, que você poderia viver a sua vida sem carregar e não estaria pecando. Tá? É muito terrível isso, porque é muito fácil nós percebermos pessoas sobrecarregadas de obrigações que a Bíblia nunca pensou em colocar sobre eles. Porque o Senhor Jesus, quando Ele veio, em primeira coisa, Ele cumpriu toda a justiça. E Ele cumpriu a lei. E por isso, tendo Ele cumprido a lei no nosso lugar, Ele deixou apenas duas coisas para nós fazermos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O resto é fardo. Não pode usar essa roupa, não pode usar aquela roupa, tem que se circuncidar, tem que guardar o sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode beber isso, não pode beber aquilo, não faça, não toques, não proves, não manuseies, proibido, 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 proibido. São esses que usurpam, colocando fardos. Então aqui, se você quer se tornar 2 vezes mais filho do inferno, aceite esse fardo. Proíba seu filho de assistir desenho animado, porque é do diabo, do capeta, conforme eles colocam esse fardo sobre as crianças. Não permita que use determinadas marcas, eles colocam esses fardos, né? Não pode namorar sem pedir autorização do pastor, e o primeiro beijo só depois do casamento. São fardos que são colocados, que eles tiram da sua própria imaginação e da sua própria concupiscência e pecado, para colocar peso sobre a vida das pessoas. Jesus, ele diz assim, eles preparam fardos pesados. E a pessoa é duplamente filha do inferno, porque o inferno dessa pessoa começa aqui, na terra, por causa dessas obediências esdrúxulas e sem significado. Terceira coisa para você se tornar 2 vezes mais filho do inferno, está no versículo 5. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabis. A palavra rabi significa mestre, tá? Irmãos, para você se tornar 2 vezes mais filho do inferno do que antes, basta você se deixar impressionar pela pompa. É muito interessante como as pessoas se impressionam com a pompa, né? Se vê um pastor usando um terninho surrado, simples, andando numa belina velha, estou brincando aqui, né? Homem de Deus. Só que ele não está na BMW, ele não está naquela igrejona, ele não está usando terno de grife, né? Ele não é aquele que é convidado a assentar-se nos lugares privilegiados, nos grandes banquetes da sociedade, com diversas pessoas à sua volta, babando o ovo. Daí, os irmãos, esse cara não é nada. Esse indivíduo não é nada. Quem é você? Eu sou o doutor, pastor, fulano de tal. E quando ele chega, os repórteres. E quando ele vai num banquete, se assente aqui no primeiro lugar. E quando ele vai orar, é em praça pública para que possa ser visto. Não aceita pregar para 10 pessoas.
O negócio dele é multidões. Comece a admirar esses indivíduos. Facilmente você se torna 2 vezes mais filho do inferno do que antes. E Jesus, ele diz, olha, esses caras, tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. O quê? Tudo. O que significa tudo? Significa que a vida é falsa, que a vida é um drama muito bem planejado e pensado, que cada sermão é minuciosamente preparado para impactar de forma a que o pregador seja visto em detrimento daquele a quem ele está transmitindo e pregando. E tem gente simples que se deixa impressionar. Esses tempos tinha, hoje em dia não sei se ainda está, mas quando o pastor ia chegar no púlpito, vinha acompanhando uma luz, né? Um canhão de luz, desde a salinha que ele saía, atravessava o povo, até chegar ao lugar de púlpito, onde começavam a cair coisas prateadas, e ali ele ia começar a pregar, ser visto pelos homens. Quer ser 2 vezes mais filho do inferno? Se deixa impressionar por isso, em detrimento da pregação da palavra genuína de Deus. Quando você olha Amós, o profeta, ele era um boiadeiro e cultivador, um agricultor, cultivador de sicômoros, né? Quando você olha para Elias, Elias era um homem que morava num lugar que nem está no mapa, e quando ele aparece lá, é um desconhecido. A primeira vez que ele aparece na Bíblia diz assim, que ele é o Tisbita, porque ele veio de Tisbe. Olha no mapa onde está Tisbe. É o buraco do buraco do buraco, é de lá que veio esse homem. E depois ele não foi sustentado pelos reis, mas pelos corvos. Ele não foi sustentado pela sociedade que se uniu, mas por uma viúva prestes a morrer. E Deus o abençoou. E a palavra de Deus se cumpriu na boca daquele homem, porque ele com autoridade chegou e disse, pela minha palavra eu te digo, não choverá. E a Bíblia diz assim, lá no livro de Tiago, né? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que todos os demais homens. Ele não estava acima dos homens. E ele orou. E Deus o ouviu. E Tiago diz o quê? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Outra coisa que Jesus diz aqui, se você quer se tornar 2 vezes mais filho do inferno do que antes, está no versículo 8, mas vocês não devem lhes chamar, ou ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados de chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus está ensinando aqui, ó, você quer se tornar 2 vezes mais filho do inferno, queira estar acima dos seus irmãos. Jesus fala, olha, não queira ser chamado de rabi. Rabi é um termo mais... rabi significa mestre, né? Só que rabi, ele tem uma conotação de mestre religioso, tá? Porque a palavra bíblica para aquele que é mestre, que é professor, que ensina, é didáscalos. Da onde vem a palavra didática. Então, quando Jesus prepara na igreja mestres, ele está preparando didáscalos, professores. Agora, quando você chama alguém de rabi, já existe um tom de veneração. E esse tom de veneração é só para Jesus, meus irmãos. Tá? Didáscalos é o professor que é teu irmão. E Jesus está ensinando que
Se nós colocarmos todos nós aqui aos pés da cruz, quem é maior? Hã? Se nós colocássemos o rei da Inglaterra, Charles, aos pés da cruz ao lado da gente, quem é maior? Aos pés da cruz ninguém é maior. Aos pés da cruz somos todos iguais. O que nos diferencia aos pés da cruz? Somente as funções, né? Porque um é didáscalos, um é professor, o outro é diácono, né? O outro é porteiro, e o outro é faxineiro na igreja, o outro dirige o culto, faz a liturgia, o outro é músico. Funções diferentes, todos iguais, todos do mesmo tamanho, todos no mesmo nível. Aos pés da cruz, somos todos iguais. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado. Eu creio que no céu vai ter uma vergonheira, meus irmãos, do grande, né? Às vezes, quando a gente convida alguém para pregar na igreja, a gente coloca, né, assim, aquela faixa assim: venha ouvir o grande missionário. Caramba! Venha ouvir do grande Jesus, do Rei dos Reis, através de um servo que é do tamanho de todos os demais da igreja, que tem uma função diferente, que vai pregar. Quando nós começamos a nos achar maiores, nós estamos também nos aproximando de sermos 2 vezes mais filhos do inferno do que antes. No versículo 13, Jesus diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Você quer se tornar 2 vezes mais filho do inferno? É fácil. Basta você ser o obstáculo para que o outro entre no reino de Deus. Nós, na verdade, devemos ser os facilitadores, né? Os pregadores, aqueles que dão testemunho, aqueles que as pessoas olham e querem ter a mesma felicidade, querem ter o mesmo amor, querem ter a mesma graça, querem caminhar nos mesmos caminhos, eles querem seguir os mesmos passos, e assim a gente facilita essas pessoas para a porta do reino, que é Cristo. E apresentamos Cristo, que é a porta para essas pessoas. E assim facilitamos a entrada no reino através de Cristo. Agora, esses daqui não, eles não entram e não deixam ninguém entrar. Alguém já conheceu esse tipo de situação? Daqueles que não entram, mas também não deixam ninguém entrar. Este indivíduo é duplamente mais filho do inferno do que antes de ter esse conhecimento da palavra. E no versículo 14 diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Aqui é a utilização das orações e, de uma forma mais ampla, da religião, da religiosidade, para proveito pessoal e material. Devorar a casa das viúvas, devorar a casa dos órfãos, devorar a casa do pobre, usando como pretexto orações longas. Coisa terrível, né? Quando você transforma a sua relação com Deus em um negócio e utiliza isso para se dar bem. Era o que faziam os fariseus. Pretexto de longas orações, eles devoravam as casas das viúvas.
triste realidade, mas que os torna duplamente culpados por tocar nos pequeninos do Senhor, por tocar naquelas pessoas que poderiam adentrar o reino, mas que eles se transformam em escândalo. Jesus, ele diz, olha, é mistério. Mistério significa necessário. É mistério que vêm os escândalos. Vai acontecer, Jesus admite isso. Mas ele diz, ai, porém, daquele por meio do qual vem o escândalo. Era melhor ele pegar uma pedra de moinho, lembra do mó? Aquele moinho que vai girando e moendo os grãos, né? Pesado. Era melhor você colocar uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar, do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Eu creio que o Brasil, ele hoje enfrenta essa por causa, principalmente, eu não acredito que seja por causa da igreja, porque a igreja tem falhado muito, né? A igreja brasileira, apesar de estar crescendo, mas tem falhado teologicamente, assim, muito. Mas eu creio que Jesus está olhando que os pequeninos que estão prestes a serem doutrinados equivocadamente, querem colocar leis que praticamente roubam a infância, ensinam o que não convém, direcionam para o erro, para o pecado, para o distanciamento dos filhos de Deus. Fizeram uma crítica para alguém que está querendo subir ao poder por esses dias. Vocês querem destruir a família tradicional? E a resposta foi com um baita de um sorriso e todos riram no lugar, né? A resposta foi, claro que sim. Se nós lermos livros marxistas e o próprio livro de punho atribuído a Marx, uma das coisas que impedem a revolução é a família tradicional. O pastor, como que é o nome dele? Deixa eu me lembrar. Pastor Batista, esqueci o nome dele agora. Há uns 40 anos atrás, eu ouvi ele pregando. 40 anos, irmãos. Significa que eu tinha 18, mais ou menos. Ele falou assim, que um dia, o povo de Deus, as famílias da igreja, iriam se debruçar no parapeito dos seus apartamentos, olhando lá embaixo, o pessoal passando. E seria uma raridade absoluta ver um pai segurando a mão da sua esposa, que segura a mão de um dos seus filhos, caminhando em direção a uma igreja, um culto. Seria raríssimo, porque esse tipo de família já estaria em extinção. Os pequeninos. Jesus diz, não toque nos meus pequeninos. Não toquem nas minhas crianças. As crianças, os pequeninos do Senhor Jesus, estão sendo, como na época do Antigo Testamento, entregues a Moloque. Mas o Senhor, Ele disse que é melhor você colocar
uma pedra de moinho no pescoço e se atirar no mar do que ser um escândalo para os meus pequeninos. E estes que entram nas casas das viúvas, dos órfãos, dos pobres, a pretexto de longas orações, são 2 vezes mais filhos do inferno. E é papel nosso de igreja interceder pelas crianças do Brasil que estão em perigo, por aquelas que são raptadas todos os dias e levarmos o Evangelho a elas, as crianças. Fazemos o contraponto da fé e fortalecermos as famílias. Nós somos filhos da luz. Ainda bem que nós não somos duplamente filhos do inferno, mas é com isso que estamos lidando, irmãos. E o nosso papel como filhos da luz é levar a luz do Evangelho àqueles que precisam. Vamos orar. Senhor, Tua palavra é tão difícil, tão pesada, tão terrível, mas ao mesmo tempo é uma palavra libertadora, é uma palavra que nos dá o norte, que coloca, Senhor, sobre nós a responsabilidade de sermos ofertantes do Teu reino, coloca sobre nós a responsabilidade de cumprirmos o nosso ministério com fidelidade, coloca sobre nós a responsabilidade de buscarmos os perdidos, de nos comprometermos tão somente com a Tua palavra, com o Teu Evangelho, porque nós não somos usurpadores, Senhor. Nós somos pessoas que estão debaixo das Tuas ordens. Pedimos então que o Teu Espírito nos encha, nos capacite, que o Senhor nos dê a sensibilidade, ó Deus, para fazermos isso, pregando a Tua palavra, fazendo com que aqueles que seriam 2 vezes mais filhos do inferno se tornem, ó Deus, filhos da luz. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma canção, e se você veio preparado para o momento de entrega de dízimos e ofertas, você poderá fazê-lo. Nós vamos cantar Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar é ajudar as pessoas a verem em nós o reino e quererem participar do reino de Deus. E a sua justiça traz a ideia da justificação que vem pela fé sobre nós. A justiça de Deus, que é outorgada para aquele que crê no Senhor. Yes.
Ok, orar pelo Cristiano, sua esposa, que estão viajando, né? Continuar orando pela irmã Margarida, orar por essas crianças que estão fazendo vestibular, para que tudo dê certo. Orar por aqueles que estão precisando de emprego, né? Que Deus abra as portas. Tem um concurso agora que o Israel vai fazer, né? Tem os currículos, né, que são encaminhados aí pela Fernanda, pelo Israel, não sei se pelo Guigo também, mas não, né? Mas então, está nas mãos do nosso Deus, e Deus é poderoso para abrir as portas, né? E quebrar todas as barreiras. Esses tempos é porque durante a pandemia caiu muito, né? Arrecadações e tal. E eu me vi assim meio complicado. Falei, Senhor, me arrume uma atividade, né? Um outro trabalho. Correndo o risco de o pessoal dizer, agora ele está trabalhando como se eu nunca tivesse trabalhado, né? Que diz que pastor ou dorme ou vai passear, né? Nunca está visitando, nunca está estudando. Mas o meu trabalho principal é ser pastor, né? Mas eu abri a boca e falei, Senhor, e adivinha o que Deus fez, né? Passei em primeiro lugar, né? Não por mérito, que um dos critérios era a idade, além de outras coisas, né? Mas Deus abençoou. E me chama muita atenção como Deus faz tudo certo, né? Significa que Deus é bom o tempo todo. Sexta-feira, culto de oração. E sábado, ensaio. Domingo, culto em adoração ao Senhor. E dia 18, nós teremos nosso Natal, com a nossa tradicional ceia, e com a cantata, onde nós vamos ter uma cantata cujo tema é o Pentecostes, né? Que seria a distribuição de línguas inteligíveis. Então será muito bonita. E, evidentemente, o tema central é o Natal, mas com essa conotação das diversas línguas. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, quero pedir agora que os teus anjos estejam acampados, guardando, Senhor, cada um de nós, cada família da igreja, cada um dos filhos, os netos, os avós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem exércitos, miríades e miríades, milhares de milhares, e que são enviados para agir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui está o teu povo, e nós pedimos então essa proteção do Senhor, a proteção do trânsito, a proteção da violência urbana, ó Deus, que o Senhor nos permita estarmos sempre livres do mal. Que o Senhor nos desvie de qualquer situação de perigo. Que o Senhor esteja guardando a vida de cada um, Senhor. Porque sabemos que podemos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Abençoe, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Dê um abraço no seu irmão.